Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer informações, sobre o pós-jogo ali de Fluminense e Once Caldas, vitória do Fluminense. Alguns jornalistas, principalmente do Jornal da KTO, entrevistaram alguns jogadores pós-jogo, Germancano, Samuel Xavier, Thiago Silva, e eu vou trazer aqui algumas coisas da fala deles que me chamou a atenção. Mas antes de a gente trazer, elucidar o que a gente viu ali dessas falas, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui que é muito importante pra gente e compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor que você vai nos ajudar a chegar à nossa meta dos 11.700 inscritos. Então dá essa moral pra gente aí. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem o Fluminense foi à Colômbia com um time ainda bem bagunçado. Vou até fazer um outro vídeo aqui falando sobre essa questão do time do Fluminense. E venceu por 1 a 0, gol do Germancano, jogada do Arias, gol do Germancano, belo gol do Germancano, inclusive, 11 gols em 16 partidas. E após o jogo, claro, os jornalistas foram entrevistar os jogadores, principalmente o Jornal da KTO, e teve algumas falas que me chamaram a atenção, tanto do Thiago Silva, quanto do Germancano, quanto do Samuel Xavier. Mas o que mais me demonstrou ali, que os jogadores demonstraram ter uma confiança muito grande no Marcão. Pegando um gancho na fala do Germancano, ele fala que foi importante os 2 treinos que o Marcão deu, que ele passou confiança pro time e o time voltou a achar que era um bom time. Eu acho que, mesmo sem querer criar polêmica e tudo mais, que ficou muito evidente nessas entrevistas deles, que eles tentaram botar panos quentes ali para não dar muita polêmica, não dar muita repercussão, que realmente não existia uma confiança no trabalho do Mano Menezes ali, até porque o Mano Menezes discutiu publicamente com o Thiago Silva, era nítido a insatisfação do Germancano quando ele era substituído ainda sob o comando do Mano Menezes. E é só a gente ver, após finais do estadual muito fracas, sem o Fluminense ter uma fase ofensiva boa, ontem também não teve uma fase ofensiva grande, mas a gente viu já o Germancano tendo algumas oportunidades que o time do Mano Menezes não conseguia proporcionar para ele, e uma dessas ele escorou de cabeça e fez o gol. Uma outra fala também que me chamou muita atenção e que eu acho que vai convergir em outro assunto do Fluminense é a questão de uma fala do Thiago Silva. O Gabriel Amaral perguntou para ele assim: e aí, Thiago Silva, provavelmente vocês vão participar da escolha do novo treinador e tudo mais, como lideranças do grupo e tal. Aí ele falou assim: sim, o Mário Bittencourt sempre conversa muito comigo, com o Germancano, com o Samuel Xavier, com o Fábio, que são as lideranças desse elenco, mas eu não posso falar muita coisa. Em breve vocês vão saber que é o novo treinador do Fluminense e tal. O que isso ficou para mim? Que talvez, ou pode ser, tem 2 linhas de pensamento, Primeira, pode ser que realmente o Mário já conversou com eles ali e falou: pô, tem essa possibilidade aqui, o que vocês acham desse nome aqui, mas a gente está pensando em fechar com esse nome e tal. E eles já sabem mais ou menos quem vai ser o próximo treinador do Fluminense, que a princípio, que todo mundo está falando hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, um pouquinho antes de 9 horas, é que o próximo treinador do Fluminense vai ser o Diego Milito, Gabriel Milito, sempre confundo. Gente, quando eu falar Diego Milito aqui, entendo Gabriel Milito, porque eu sempre confundo o nome dos dois. Ou pode ser que seja um outro nome que a gente ainda não saiba, não foi divulgado, mas o que deu a entender é que talvez alguns jogadores ali, ou até boa parte do elenco, já sabe quem pode ser o próximo treinador do Fluminense, ou também ele acompanha o noticiário. Isso é óbvio, que os jogadores acompanham o noticiário e eles estão vendo que está evoluindo para essa contratação de um novo treinador argentino ali. Então pode ser que acabe convergindo para esses assuntos. O que a gente vê? O Thiago Silva falou que sai muitas coisas que não são verdade, mas também tem muitas coisas que a imprensa não sabe e tudo mais. Então a gente vê que realmente eles não querem ir para o embate com o Mano Menezes e trazer mais polêmicas para dentro do grupo. Eles tentaram meio que, o trabalho não estava dando certo, foi interrompido e vai começar um novo trabalho. O Thiago Silva, inclusive, deseja sorte ao Mano Menezes, mas realmente o trabalho do Mano Menezes não era bom. E realmente teve muita coisa ali que os jogadores não vão falar. Por exemplo, a gente viu o Felipe Melo também. Ontem o Felipe Melo, na semana toda, o Felipe Melo deu entrevistas falando que falando que o Mano Menezes saiu tarde, que já havia uma insatisfação geral com o trabalho do Mano Menezes, mas eu acho que dificilmente os jogadores vão vir ao público e vão ficar falando isso. Por quê? O futebol é muito dinâmico. Hoje o Mano Menezes não está mais. Pode ser que amanhã ele possa estar em outro clube e tem alguns jogadores desse elenco que estejam lá. Então, para não criar um mal-estar geral, eles preferem abafar o caso. O treinador já saiu mesmo. E também falando um pouquinho sobre essa questão do novo treinador do Fluminense, ontem o Felipe Melo também postou um stories. Eu só vi esses stories hoje, falando do próximo treinador do Fluminense. O Felipe Melo, dá pra ver que ele é um cara muito próximo ao Mário Bittencourt também, Todo post dele, quando ele tá na Globo, ele sempre fala elogiando muito o Mário Bittencourt, fala que o Mário é o maior presidente da história do Fluminense, pelas conquistas,
abre também, né, que são amigos pessoais, e o Felipe Melo fala que o pensamento do Mário é ter um treinador que proponha jogo, um treinador que faça esse time jogar bola bonita e tal. E o comentário do Felipe Melo, se você não viu, entra no Instagram dele lá pra ver. Eu não sei se é um story, se ainda vai estar disponível. Mas dá pra ver que, tipo assim, ele é um cara que ele tem uma linha de pensamento interessante. Ele fala assim, ó, o Fluminense tinha um Abelão, e quando eu também fui pesquisar sobre a questão da contratação do Abelão, eu falei, pô, o Abelão foi a vida inteira um treinador reativo. Só que quando ele vem pro Fluminense, o Mário contrata ele para que ele faça esse time jogar um futebol propositivo. Por quê? Tinha um cara auxiliar dele lá, que agora me fugiu o nome da memória, que era o cara que estava tentando mudar um pouco essa ideia do Abel Braga de jogar apenas se defendendo, jogar atacando. E tanto que a gente lembra como que foi a nossa final do campeonato estadual ali. O Fluminense tendo a posse de bola, conseguindo trabalhar bem o jogo. Claro, depois teve muitos problemas pelo caminho, né? A nossa eliminação para o Olímpio e uma série de outros fatores que até acabaram contribuindo para a saída do Abel Braga. Depois traz o Fernando Diniz, a gente sabe que o Fernando Diniz joga para frente o tempo todo. E aí, um dos pontos que é interessante da gente ver nessa fala do Felipe Melo é o seguinte, ele fala assim, quando o Fluminense manda o Diniz embora e traz o Mano Menezes, é porque aquele momento pedia isso. E realmente, pensa comigo, eu nunca fui a favor do Mano Menezes, por isso que posso falar isso aqui abertamente, mas, por exemplo, o time do Fluminense tinha um time muito propositivo de jogar, mas a defesa estava muito bagunçada. E o histórico do Mano Menezes é você conseguir arrumar a defesa. O ataque ele tem dificuldade para arrumar, mas a gente precisava não tomar tantos gols, não perder tanto. E a passagem do Mano Menezes, o time do Fluminense teve uma defesa sólida, teve uma defesa segura. A gente tomava poucos gols, tanto que eu não me recordo de um jogo Fluminense sendo goleado. Mas realmente esse trabalho ele funciona durante um pequeno período. Você se salva ali do rebaixamento e tal, e depois você tem que mudar, ter uma ideia de futebol também para construir, não apenas para destruir. Então por isso que eu acho que o trabalho do Mano Menezes não conseguiu dar sequência, mas a linha de pensamento do Felipe Melo é certa. Aí agora a gente tem que analisar de uma outra forma. O Gabriel Milito, que está sendo falado, é esse cara que vai conseguir propor o jogo? É esse cara que vai conseguir fazer o time do Fluminense jogar para frente? Eu não sei ainda. Eu já fiz contato com alguns amigos meus lá de Belo Horizonte, alguns já falaram uma coisa, outros já falaram outra, mas eu estou tentando ver se eu consigo arrumar alguém para gravar um vídeo, para falar da passagem do Gabriel Milito lá. O que eu sei, no início do trabalho do Gabriel Milito no Galo, foi bom. A reta final foi muito ruim. As derrotas na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Então ainda não tenho uma opinião formada se o Gabriel Milito é um bom ou não é. Eu continuo falando. Eu acho, minha visão, tá? Que o melhor nome para o Fluminense seria hoje o Renato Gaúcho, porque eu acho que o Dorival Júnior teria algumas questões de contrato com a CBF ainda para resolver, tudo mais. Então eu optaria pelo Renato Gaúcho. Mas o Mário parece que é um treinador estrangeiro, está buscando um treinador estrangeiro. As notícias não contam que tentou também o Hernan Crespo, que passou pelo São Paulo, e agora vem caminhando a contratação do Gabriel Milito. O Mário ele tem uma visão do Gabriel Milito muito pelos jogos que o Gabriel Milito enfrentou o Fluminense, pelo Argentino Júnior e pelo Atlético Mineiro. Então vamos ver. A nossa torcida tem que ser uma só, que dê certo. E uma coisa também que eu acredito, tá? Que o Gabriel Milito é melhor treinador do que o Mano Menezes. Só que também tem que lembrar que a campanha final do Atlético Mineiro foi tão ruim que no último jogo o Atlético Mineiro poderia ter sido rebaixado. Se o Atlético Mineiro perde aquele jogo pro Atlético Paranaense lá no Mineirão, um jogo sem torcida, o Atlético Mineiro seria rebaixado no lugar do Atlético Paranaense. Porque como que era a situação, né? Só pra gente refrescar a memória. O Fluminense estava ganhando no Allianz Parque, o Bragantino estava goleando, se não me engano, era o Criciúma. Algum time que já estava rebaixado lá em Bragança Paulista, e o jogo de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro que estava definindo quem seria rebaixado ou não. E com a vitória do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense acabou rebaixado, mas você vê, eles fizeram uma campanha também tão ruim no Brasileiro, eles chegaram nas finais em duas competições, né, de tiro de eliminatórios, mas no Brasileiro fizeram uma campanha muito fraca, até muito por abrir mão, né, dessa competição do Brasileiro para poder ir avançando nas fases das competições eliminatórias. Mas é um caso que a gente tem que analisar caso a caso para ver se realmente o Gabriel Milito vai conseguir fazer esse time do Fluminense jogar, porque o time do Fluminense não é um time ruim, o elenco é bom, o time é bom, só precisa ser organizado por igual no jogo de ontem. Eu vou até gravar um vídeo para sair à tarde falando sobre isso, as mudanças que o Marcão precisa fazer caso ele fique até domingo, embora eu acredite que até domingo já tenha anunciado o nome desse novo treinador, principalmente por causa da fala do Thiago Silva. Mas a gente vê que é um time que não tem um padrão tático, não tem uma organização, e o treinador que chegar sem tempo para treinar vai ter que conseguir passar isso para os jogadores, então vamos ver quem vai ser esse cara. Então, pessoal, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Deixa seu like nesse vídeo aqui. Diz aí, você é a favor da contratação do Gabriel Milito? E compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, se você quiser fazer parte do nosso grupo do Falando de Flu. Link na descrição, Liga do Cartola. Link na descrição e saudações tricolores. E até a próxima.